Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera. Sim, é aquele vídeo em que eu reajo aos comentários de vocês no nosso vídeo resumo. Hoje a gente vai falar sobre o último Monday Night Raw do dia 2 de fevereiro. Um show polêmico que no começo a gente achou que não tinha sido tão bom, mas depois quando a gente revisou as coisas, viu que o show até que foi legal. Então, se você quiser saber se você apareceu no vídeo com seu comentário e quiser saber a minha reação, assista esse vídeo do começo ao fim, porque olha, polêmica nesse vídeo aqui, tá? Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, deixe o seu hype no vídeo resumo do Monday Night Raw, o vídeo que eu postei ontem. Tá? A gente conseguiu botar mais um vídeo no top 100. Nesse momento ele está por volta de 52. O vídeo do Royal Rumble ainda está na posição de número 9 dos mais hypados. E agora eu fiquei competitivo, cara. Eu quero encher esse top 100 com vídeos nossos, tá? Então, joguem os seus hypes dessa semana lá no vídeo do Monday Night Raw pra gente ranquear mais um vídeo lá no top 100, beleza? Então vem com a gente agora para mais um vídeo do Monday Night Raw. Nós vamos comentar sobre os comentários de vocês desse último dia 2. E o primeiro foi o Luciano César, que faz um comentário sobre a Division e sobre o LA Knight. Ele diz o seguinte: Bom dia, titio. Eu não ligo do LA estraçalhando a Division para ele ser empurrado. Já aceito que o Bronson vai ser um eterno capanga. Não ligo nem um pouco para o Theory. O Logan, por mais que eu goste, é um part-timer. Eu sinto mesmo é pelo Bron Breakker, e principalmente o Paul Heyman, que é a aura da companhia. Ele merece sempre estar em uma stable dominante. Para mim, o melhor cenário é a Division ser praticamente enterrada e depois dar a volta por cima. Bom, essa é a história da Division nos últimos meses, né? Na verdade seja dita, a WWE ela fez o booking da Division muito, muito forte logo depois que ela foi formada no ano passado. Muita gente reclamou, falou que a Division era forçada, que estava ficando muito repetitivo. Eu não sei se você se lembra. Praticamente todo o show terminava com a Division com os bracinhos levantados para cima. Cara, era demais. E aí o que a WWE fez foi dar uma nerfada no grupo e fazer a coisa mais 50-50 como eles gostam de fazer. Então, cara, a grande questão aqui é que agora a gente tá vendo um momento de baixa da Division, principalmente depois da saída do Seth Rollins. O Bron Breakker, ele ainda não chegou no ponto de realmente a gente olhar pra ele e falar, é o cara da Division, né? E às vezes a gente fica olhando assim, parece até que eles estão querendo trair o cara. Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho pra ver essa história. Tem a história do cara mascarado que não apareceu no show hoje, eu achei estranho. Deveria ter aparecido, para meu ver. Então, assim, a gente vai ter que aguardar para ver essa situação toda, para ver onde essa história vai desembocar. Mas, se eu tivesse que chutar, eu diria que o mascarado é o Seth Rollins e a gente vai ver uma luta do Seth Rollins contra o Bron Breakker pela custódia da Division, digamos assim. Tá? Então, vamos aguardar para ver isso aí, porque essa história ainda tem muita coisa para desenvolver. A gente ainda tem 3 meses até a WrestleMania, 2 meses, né? 2 meses e pouquinho para WrestleMania. E essa história, até lá ela vai desenrolar, tá? Mas não se preocupa não. Se preocupa não, que eu acho que a Division, no final das contas, ela vai ficar dominante, seja com Seth Rollins, seja com Bron Breakker. Agora, a Blackthorn, ela vai falar sobre o Roman Reigns, né? E ela vai dizer o seguinte: Sinceramente, as promos do Roman Reigns, desde que ele foi traído pelo Paul Heyman, estão maravilhosas. Depois de ontem, comprei 100% a vitória do Royal Rumble, mesmo achando que seria mais legal se alguém novo como o Bafemi ou o Bron Breakker ou alguém como o Gunther tivessem levado. Virou um total tanto faz quem vencer na WrestleMania pra mim. O CM Punk, mesmo idoso, idoso foi forte, né? É o meu favorito da vida em atividade, mas irei reconhecer o nosso chefe da tribo do mesmo jeito. Chega logo, Abril. Olha, eu vou te falar que eu também tô hypado pra essa luta, tá? E talvez ela não fique por aí. Talvez a gente tenha mais gente. Uma coisa que foi comentada, não sei se está num comentário posterior, é que o Seth Rollins ele pode voltar para exigir o título dele porque ele não perdeu o título, ele teve que entregar. Então é a forma perfeita da gente refazer a Triple Threat do ano passado, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa aqui ainda para rolar. Eu confesso que eu também já estou me acostumando com a ideia do Roman Reigns ter ganho o Royal Rumble para desenrolar essa história com o CM Punk. Eu acho que foi a melhor escolha que a WWE poderia ter feito. A história atual, a história mais fresca, mais recente do Roman Reigns é com o CM Punk, não é com o Cody Rhodes. E eu acho que aqui essa situação vai desenrolar muito bem. E a batalha de promo entre os dois teve tantas verdades que nos fez a gente rapidamente se importar com essa feud. Porque tudo que o CM Punk falou sobre o Roman é verdade e tudo que o Roman falou sobre o CM Punk é verdade. E aí, meu amigo, você escolhe o teu lado.
Ou você vai ficar do lado do cara que deixou a companhia nas mãos do Roman Reigns, ou você vai ficar do lado do cara que voltou para tirar a hegemonia do Roman Reigns, que já estava ficando bizarro demais, apesar de que quem tirou a hegemonia dele mesmo foi o Cody Rhodes. Tá? Então, vamos aguardar, mas eu acho que essa feud vai ter muita coisa legal até abril, com certeza. Eu também tô pedindo para chegar logo. A WrestleMania é sempre a época que a gente tem mais inscritos, mais views nas nossas lives, então com certeza vai ser vai ser muito legal da gente ver. Agora, a gente tem um outro comentário que é do Sniper, ó, segundo comentário, hein, Sniper? Você que reclamou tanto de nunca aparecer, já apareceu em 2 vídeos seguidos. Ele diz o seguinte: tiozão, sobre a promo do Finn Balor, seria possível que ele não seja o mascarado, ou se não for, ele tente de alguma forma entrar nessa luta do título? Cara, tudo é possível. Mas eu não consigo ver o Finn Balor entrando na luta da WrestleMania. O que eu consigo ver é o Finn Balor lutando com o Punk de novo. Mas ele não vai ganhar o título. Ele não vai ganhar o título. O que pode acontecer é a WWE, a médio prazo, resolver tentar elevar o Finn Balor. De repente colocando o Money in the Bank na mão dele. Por quê? Porque o Money in the Bank é a situação perfeita que permite a um lutador cortar o caminho e derrotar um outro que ele não deveria derrotar em uma situação normal. Tá? Então, por exemplo, digamos que o Roman ganha o título. Digamos que o Roman ganha o título. Aí lá pra frente, né, lá depois de setembro, porque o Money in the Bank esse ano vai ser em setembro, alguém ataca o Roman. Qualquer um. Não precisa ser o Punk. Qualquer um vai lá e estraçalha o Roman no meio do ringue. Cara, o Finn Balor vai lá, faz o cashinho e pega o título. Ele não precisa de field. Essa aqui é a maravilha do Money in the Bank. Tá? Então, eu diria que neste cenário, se a WWE realmente quiser investir no Finn Balor, assim, de vez, eu começo a colocar ele como um dos possíveis vencedores do Money in the Bank. Tá? Eu acho que hoje, se eu tivesse que apostar, estaria entre o Finn Balor e o Dominic Mysterio. Até faria sentido, os dois do Judgment Day. Tá? O Obafemi, eu acho que ele também vai ganhar uma chance para o Campeonato Mundial esse ano, mas eu acho que ele vai pelo caminho do King of the Ring. Tá? Eu acho que a gente vai ter o King Obafemi esse ano. Então vamos aguardar para ver, mas, cara, assim, na WrestleMania eu acho que ele não se encaixa na luta, não. Mas também não acho que ele é o mascarado, mas eu acho que se a WWE quiser investir nele, de repente, via Money in the Bank, eles podem conseguir. Tinha gente ontem, inclusive, que estava falando isso. Tá? Finn Balor para vencedor do Money in the Bank. Eu já não duvido mais disso, não. Né? E, aliás, teve gente que reclamou que no vídeo eu falei só 2 segundos sobre a promo do Finn Balor. A promo do Finn Balor foi boa, mas assim, foi uma promo meio genérica e que durou, sei lá, 30 segundos do show. Então, quando você tem várias lutas, vários segmentos que duram mais, você chegar e falar de uma promo de bastidores fica complicado, né? Agora a Dark Fox, ela vem e traz um comentário sobre a luta do Punk e do Roman, que eu acho interessante. Ela diz o seguinte: o Royal Rumble vai outra vez para o Raw, e nesse caso para os dois casos, mas acho que pode ser muito interessante. O Punk e o Roman têm que ser sem desclassificação, pois com o CM Punk nesse estado, ele precisa utilizar armas, assim como na WrestleMania 41 e na Hell in a Cell. Dark Fox, é isso. Tá? É isso, eu concordo plenamente contigo. Inclusive, se a gente lembrar das melhores lutas do John Cena na aposentadoria dele, muitas delas foram no DQ. Né? Foi a luta dele. Não, a luta contra o Randy Orton não foi sem desclassificação. Mas teve um momento que o juiz tomou uma pancada e aí eles foram pro lado de fora e começaram a se estraçalhar com algumas armas. Isso foi legal. E depois teve a Street Fight contra o Cody Rhodes no SummerSlam, que foi uma das melhores lutas do John Cena no ano. Realmente, uma luta de Street Fight, uma luta com armas, ajuda um lutador que se cansa muito fácil a guardar a energia, porque ele precisa fazer menos esforço para gerar os seus ataques. Ele não precisa fazer uma explosão total do corpo para poder fazer o corpo se movimentar. Ele só precisa girar alguma coisa. Pega uma cadeira, pega um candlestick, pega uma corrente. Então é uma luta que você consegue preservar um pouco mais a energia. E é um tipo de luta que a gente gosta. Tá? Então realmente eu não me importaria. Eu acho que seria interessante se eles chegassem e fizessem o que foi feito na WrestleMania 17. Quando na hora em que a luta foi anunciada, entre o The Rock e o Stone Cold, foi anunciado que era uma luta sem desclassificação e sem count-out. Assim, foi do nada. Eu me lembro até hoje. O anúncio foi do nada. Claro que depois a gente descobriu que era por causa do Vince McMahon e do Stone Cold se aliando a ele. Mas eu acho que seria legal se a gente tivesse alguma coisa parecida, tá? Tô contigo e não abro. Pra mim, esse main event tinha que ser sem desclassificação mesmo.
Agora o Yuri, ele vai trazer um comentário sobre essa questão do Seth Rollins entrar na luta, né? Foi ele que falou isso. Ainda é o que eu falei no primeiro vídeo de review do Royal Rumble. Eu aposto grana que o Seth vai voltar pedindo seu título de volta e teremos a rematch do ano passado entre Punk, Roman e Seth. Bom, agora que a gente sabe que o Roman vai pra cima do Punk, né? Porque antes a gente não tinha certeza. Né? Antes o Roman podia ir pra cima do Corey, podia ir pra cima do Drew, etc. Agora que a gente sabe que o Roman vai pra cima do Punk e teve o mascarado, essa possibilidade é grande. Tá? O mascarado pode ser o Seth para poder ter limpado o Bron Breakker do caminho do título. E aí, nessa situação, ele pode chegar e dizer: olha, eu fui campeão mundial, tive que entregar o título por causa de contusão. E eu enfrentei vocês dois na WrestleMania e eu derrotei vocês dois. Então eu tenho direito por esse título. Então eu acho que é um caminho viável, sim. Tá? Um caminho muito viável. Vai acontecer? Não sei. Porque pode ser que a WWE faça Seth Rollins e Bron Breakker pelo domínio da Division. Tá? E aí, nesse caso, ele ficaria de fora da luta. Vamos aguardar. São dois caminhos bem plausíveis para o Seth Rollins. Eu diria que talvez os únicos dois caminhos plausíveis para o Seth Rollins, caso ele volte de contusão antes da WrestleMania. Agora vamos falar sobre a luta livre feminina, né? E o Noob ele traz um comentário que eu vou elaborar um pouquinho. É um comentário polêmico, mas que é importante a gente fazer. Ele vai dizer o seguinte: o wrestling feminino está cada vez melhor, mas eu me pergunto se o corpo feminino aguenta tanta pancada. A Liv na Elimination Chamber no ano passado ficou toda zoada. Eu não duvido que a Rhea tenha machucado. E sempre que a Rhea usa o Razor's Edge, eu acho que é caixão e vela preta para a adversária. Bom, de trás para frente, o Razor's Edge ele é um golpe que dói, mas não dói tanto, tá? Porque a lutadora ela não cai de cima para baixo, ela cai escorregando, então meio que o impacto não é tão grande no corpo da lutadora. E aí a lutadora que é competente, ela cai e cai rolando. Então passa a impressão de um golpe mais duro de assistir, mas ele não é um golpe que machuca tanto quanto, por exemplo, um powerbomb que dropa de cima para baixo, tá? Agora, com relação à luta livre feminina, né, eu fiz um comentário no vídeo eu não sei se foi no vídeo ou se foi na live. Acho que foi no começo da live da segunda-feira que eu falei que veio uma notícia no Threads, mas que não foi confirmada ainda, de que a Rhea Ripley teria se lesionado na luta quando ela tomou o Terrana Bomb da Raquel Rodrigues no apron, né, na eliminação dela no Royal Rumble. Lembrando que a Rhea Ripley ela tem um problema no ombro crônico que ela não faz a cirurgia, ela fica trabalhando com fisioterapia, porque se ela fizer a cirurgia ela é um ano fora, e ela evita isso. Então, eu acho, sinceramente, que a luta livre feminina ela está hoje sim evoluindo e chegando a um ponto que as lutadoras elas precisam cada vez mais se preparar melhor fisicamente, ganhando musculatura para conseguir aguentar a pancada dos golpes. Coisa que antigamente elas não precisavam. Na época das divas ou na época dos anos dourados da luta livre feminina, as lutadoras elas não usavam golpes com tanto impacto, elas não davam saltos tão altos. Então, nessas situações, o corpo delas não sofria tanto. Por isso que a gente não via tanta lesão. Hoje em dia, a gente vê um pouco de lesão, mas a verdade é que as lutadoras elas têm lutado por esse espaço. Por quê? Porque durante muito tempo não deram espaço para elas, justamente sob a alegação de que elas machucavam muito fácil. Então o que elas têm feito é cada vez mais empurrar o envelope, né, como dizem os americanos, para poder mostrar que elas são capazes de entregar o mesmo tipo de luta que os homens. E por mais que a gente esteja vendo uma lesão aqui e ali, se a gente for comparar com os homens, a gente tem visto menos lesão entre as mulheres do que os homens. Porque por mais que o corpo feminino não aguente tanta pancada, os golpes femininos também não têm tanto impacto. Né? Então, eu acho que a coisa está mais ou menos equilibrada. As contusões da Liv Morgan e da Zoe Stark no ano passado foram acidentes. E assim como as contusões da Bifeb e da Mitinha. Dizem as más línguas que a Jade Cargill teve algum impacto nisso, mas parece que foram acidentes também. Então, quando a gente considera todo esse cenário, eu sinceramente acho que a gente está ainda num ponto que elas conseguem entregar muito bem. E a luta livre feminina hoje realmente está par e passo com a luta livre masculina. Você tem show que a luta livre feminina, e não são poucos, shows que a luta livre feminina ela é melhor do que a masculina no ringue. Tá? Então, eu fico muito feliz com isso. A gente torce para ninguém sair zoado da luta, mas é aquele negócio, são ossos do ofício. Assim como a Liv e a Rhea Ripley se machucam, outros lutadores
entre os homens também se machucam. É o que acontece, né? Luta livre, o pessoal fala que é fake, mas é fake até a página 2, até o camarada se esborrachar no ringue e acabar caindo de mau jeito. Agora, o Júnior Santos, ele vai trazer um comentário também polêmico sobre questão de Street Fight War Games. Ele vai dizer o seguinte: cara, Street Fight War Games são as piores lutas da WWE. Primeiro, que enche o ringue de coisa, mas depois que usam ficam lá atrapalhando. Segundo, alguns dos lutadores demoram para tirar as coisas debaixo do ringue, negócio de 2 a 3 minutos. E ainda tem os detalhes cinematográficos que nem sempre dão certo. A luta acaba que fica chata, arrastada e sempre aquela sensação de faltar algo a mais. Bom, isso é uma referência a essa luta que aconteceu entre a Raquel Rodrigues e a Stephanie Vacan, principalmente por causa do spot das cadeiras que elas botaram no corner, que elas tentaram botar por 3 vezes e não deu certo. Assim, eu quando eu vejo a luta, e uma luta Street Fight, a gente tem que convir que a WWE tá meio que desacostumada de fazer Street Fight. Essa aqui é a verdade. Se a gente for, por exemplo, lá para a época da Attitude Era, até mesmo ali um pouquinho da Ruthless Aggression era, esse tipo de luta era mais comum, você tinha o campeonato de hardcore. Então os lutadores, eles estavam mais acostumados a chegar debaixo do ringue, ver o que eles iam usar e usar aquilo a seu favor. Existiam uns tipos de armas meio diferentões que eram usados na época, que eram seguros, mas ao mesmo tempo eram interessantes e impactantes. A tampa do lixo da lata de lixo de alumínio, uma placa de sinalização de trânsito, usavam também, às vezes, árvores, pegavam árvores com vaso e tudo e davam na cabeça da pessoa. Então era uma forma de luta diferente. Eu acho que a grande questão é realmente essa coisa de eles não estarem tão acostumados assim a fazer mais Street Fight. Então parece que o pessoal meio que se perde na hora de pegar as armas. Aconteceu a mesma coisa com Lara Valkyrie e Becky Lynch no SummerSlam. É a mesma coisa, inclusive isso apareceu no Unreal. E elas falaram que assim, a luta foi pro espaço, todas as armas que elas pensaram em utilizar durante a luta não deram certo. Então faltou um pouco de ensaio, faltou um pouco de prática. Eu acho que quando a luta tem as armas já à disposição, ela fica mais dinâmica. O melhor exemplo disso é a Donnybrook Match, né? Aquela good old Donnybrook Match, que geralmente é o Sheamus que traz a luta, porque as armas elas ficam todas à disposição ali do lado de fora. A outra é a Miracle on 34th Street, que é uma luta de comédia que eles fazem todo ano no show de Natal, e eles fazem uma luta de Street Fight, uma luta de hardcore, com armas temáticas do Natal. E aí fica tudo ali do lado de fora também, então fica mais ágil, a luta fica mais legal. Eu acho que esse é que é o grande problema. Talvez a WWE precise fazer mais dessas lutas para que os lutadores se lembrem de como fazer, né? Porque, por exemplo, na AEW o pessoal tá acostumado, todo show tem uma Street Fight, então acaba que eles sabem exatamente o que fazer. Talvez a WWE precise botar mais dessas lutas aí pra gente poder ver. O Kaique, por outro lado, vai fazer um comentário sobre o Oba Femi, e aí a gente tem que falar da estreia dele, né? Ele vai dizer o seguinte: essa estreia do Oba foi sensacional, o cara é uma máquina de aniquilação, ô louco. Esse cara tem que ser empurrado logo e fazer a luta contra o Brock Lesnar, já que eles se encararam no Rumble e o Brock eliminando ele vai ser uma briga boa. Cara, vai acontecer. Vai acontecer. Eu achei um pecado o Brock não ter aparecido nesse show, mas é aquele negócio, né? O Brock aparece uma vez por mês, mais ou menos. Então, o Oba, ele vai aniquilar uma galera aí, e aí, eventualmente, ele vai acabar perdendo uma luta por conta do Brock Lesnar. Essa luta vai acontecer, tá escrita nas estrelas. E a estreia do Oba realmente foi absurda. Teve um outro comentário de um rapaz que falou que quando o Brock entrou na WWE, ele teria pedido 2 lutadores leves para poder passar uma impressão maior de estraçalhar os caras. E um deles foi o Spike Dudley, né, que ele deu aquele triple powerbomb. O Obafemi teve o mesmo tratamento, só que em vez de pegar 2 caras fraquinhos, tipo Tozawa e os 2 americanos, ele pegou os 2 caras mais pesados do Monday Night Raw, que é o Eric e o Ivar, meu irmão. E tratou os caras como se fossem 2 pedaços de pluma, cara. Foi um absurdo o que a gente viu. Assim, a qualidade do Obafemi estraçalhando os caras. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu acho que foi uma estreia muito boa deles. E eu acho que a WWE tá começando bem com o Obafemi. Eu espero que eles consigam empurrá-lo e transformar ele no novo Brock Lesnar, porque ele tem potencial para isso, na minha opinião. Agora, o Chris Wrestler vai fazer um comentário também sobre o Obafemi. Aliás, ele vai fazer esse comentário dos 2 pequenininhos? Não, ele vai fazer um comentário do Obafemi e uma pergunta sobre aquela velha dúvida se o lutador é forçado ou não, né?
Ele vai dizer o seguinte: tiozão, eu vi uma galerinha comentando e o Boba Fett é forçado. Tem o forçado sem talento e o forçado de processo acelerado. Ontem ele foi pra cima dos War Raiders. Todo o meu respeito a eles, mas isso é ser forçado? Forçado não seria colocá-lo já contra Division, Gunther ou para tomar o título do Carmelo ou Dominique? Estamos falando de um talento geracional, segundo muitos que vivem a luta livre. Contra quem o Oba deveria demonstrar força para essa galera não chamá-lo de forçado? Contra o Hornswoggle? Cara, olha só. Aí eu vou junto com um comentário do Rice Moderno, que um pouco antes, nos comentários, ele falou que a galera chama de forçado a pessoa de quem eles não gostam. Tá? Virou, assim, o adjetivo forçado virou a forma perfeita de você xingar o lutador que você não gosta. E aí você, na ânsia de você buscar um motivo para você dizer que você não gosta do cara, você dar um motivo, você usa o termo forçado. Ele é forçado. E aí, é claro que eu já comentei aqui com vocês, eu já achei 5 definições diferentes para o pessoal utilizar para um lutador forçado. Uma delas é essa que você comentou. O lutador que tem o processo acelerado. Ele sobe para o main roster e ele ganha muito rápido alguma coisa. E aí, nesse sentido, o Obafemi ser forçado, eu acho que eu só chamaria o Obafemi de forçado se ele ganhasse o campeonato mundial estraçalhando o CM Punk em 2 minutos na sua estreia da WWE. Tá? Assim, nesse nível. O cara subiu pro main roster, atendeu um Open Challenge do CM Punk, entrou no ringue, estraçalhou ainda em 2 minutos e ganhou o Campeonato Mundial Peso Pesado. Isso pra mim seria forçado, tá? Agora, qualquer coisa fora disso, cara, eu não consigo ver, porque o cara é um talento geracional, tá? Se a gente fosse enquadrar ele em uma das 5 definições, né, que eu mapeei, pode ter outras, tá? Ele tem um processo acelerado? Na minha opinião, não. Porque o Eric e o Ivar, por mais que sejam grandes, eles são jobbers do cenário de duplas do Monday Night Raw. Eles não ganham nada, não ganham de ninguém, tá? Hoje em dia. Então, na minha opinião, não. Ele não seria nesse caso do processo acelerado. Não ganhou título nenhum, nem nada. Segundo, lutador que o público não gosta que a WWE tá forçando goela abaixo. Não é o caso. Todo mundo ama o Obafemi. Terceiro, o lutador que não tem talento no ringue e a WWE empurra até o topo. Também não é o caso. O Obafemi é extremamente talentoso tanto no ringue quanto no microfone. O quarto caso seria o lutador de que a WWE não permite perder. Só ganha, ganha, ganha e nunca perde. Tá, também não é o caso do Obafemi, porque no ano passado, lá na NXT, ele perdeu pro Rick Sanchez, foi um escândalo. Perdeu o título da NXT pro Rick Sanchez e ganhou algum tempo depois. E também a gente não pode dizer que esse é o caso dele agora, porque ele nem luta fez no main roster, tá? Então a gente também não pode enquadrar ele nesse caso. E tem o caso do lutador que ele ganha muitas oportunidades por títulos sem merecer, que é a grande acusação para a Rhea Ripley. Né? Todo mundo fala que a Rhea Ripley é forçada porque ela tá sempre ganhando título e ganhando oportunidades pelo título. Também não é o caso do Obafemi, porque ele acabou de chegar e não ganhou chance por título nenhum do main roster. Então, na minha opinião, não, o Obafemi não é forçado. Ele não se enquadra em nenhuma dessas 5 definições, para mim. Então, não, ele não é forçado em nenhuma hipótese. Ele, na minha opinião, ele tem mais que ser empurrado. Ele se enquadra na definição de forçado, para mim, que é o forçado que a WWE quer empurrar porque o cara é popular. E aí, meu amigo, se você não gosta, paciência, porque é o forçado bom. É o forçado de que a WWE está aproveitando o talento de um cara para poder capitalizar em cima disso. Então, para mim, o Bafemi não é forçado. Agora, o normal, ele vai dizer o seguinte: eu tenho que fazer a meia-culpa aqui. O público da Arábia. Ih, eu nem botei aqui na tela, né? Vamos botar aqui. O comentário engraçadinho, né? Tem que fazer a meia-culpa aqui. O público da Arábia não é um primor, mas minha nossa, o pessoal de Filho conseguiu estar mais morto que o Undertaker. Olha, mas é impressionante mesmo, tá, gente? O público da Filadélfia foi horrendo. Horrendo. Foi pior do que o da Arábia Saudita. A gente reclamou pra caramba do público da Arábia Saudita, mas pelo menos os caras da Arábia Saudita vibravam com os main eventers, com os caras, entendeu? Cara, o pessoal da Filadélfia não vibrou com ninguém, meu irmão. Ninguém, nada. Os caras ficaram sentados na mão o show inteiro. E aí eu fico me perguntando se isso já é uma consequência dos ingressos caros da WWE. Entendeu? Porque o fã mesmo de luta livre, ele já pode estar começando a ser expulso das arenas. Ele já pode não estar conseguindo comprar os ingressos. E quem está comprando ingresso é aquele cara que quer aparecer na frente das câmeras, é aquele camarada que ali quer se divertir, quer gastar um dinheiro, mas assim, não é tão fã assim, sabe?
É meio que a situação do futebol hoje que a gente vê nas arenas. E o público que é o fã raiz de futebol está sendo cada vez mais alijado das arenas. E quem está indo para os estádios de futebol é aquele público mais classe média, aquela galera que, sim, gosta de futebol, mas não é aquele cara apaixonado. Eu acho que pode estar começando a acontecer isso com a WWE. E esse é uma das consequências do ingresso muito caro. É uma coisa que a TKO vai ter que pensar direitinho no que fazer. Porque, cara, não dá pra continuar tendo show com essa crowd assim, não, cara. Pelo amor de Deus. A Filadélfia costumava ser um dos melhores públicos da WWE por conta da ECW. E, cara, em nenhum momento o pessoal gritou ECW. Mesmo na luta de Street Fighter. Acho que gritaram uma vez só. É assim, é bizarro, entendeu? É bizarro. Mas enfim, é isso, gente. Esses foram os comentários do Monday Night Raw de hoje. Como eu falei pra vocês, eu revi a nota do show, né? Eu revi o show inteiro. Eu falei, cara, não é possível. Tá muito divergente do que o pessoal tá falando. E aí eu revi o show e eu cheguei à conclusão que realmente eu pesei a mão, tá? Então, essa foi a minha posição sobre o Monday Night Raw dessa semana. E a gente tá começando a estrada da WrestleMania, a gente precisa também ter um pouquinho de calma para as histórias começarem a se ajeitar, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de continuar assistindo e maratonando todos os nossos vídeos e nossos conteúdos. E eu peço a vocês que vocês continuem hypando o vídeo resumo do Monday Night Raw para que a gente continue subindo na lista dos hypes, tá? A gente já tá com 2 vídeos no top 100 da lista de hypes do Brasil e eu quero botar cada vez mais vídeos ali naquela lista para ver se o YouTube acorda e resolve dar uma chacoalhada aí e liberar os grilhões que seguram a distribuição dos nossos vídeos, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype, como eu falei, e assiste maratona de todos os nossos vídeos, que é tempo de visualização. Aparentemente ainda faz o YouTube divulgar os nossos vídeos. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.